Vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? Sérgio Sorrentino aqui, executivo do negócio da VP Advisor, consultoria empresarial de negócios. Estou aqui com meu amigo Tai, já vai se apresentar, mas hoje a gente vai fazer um negócio talvez um pouco diferente. A gente vai, como diria o pessoal do interior, a gente vai contar uns causos. Tai, Boa, Sérgio, tudo bem? Eu sou o Taiguara Gonçalves, sou diretor financeiro sob demanda, sou sócio da Hawk Consultoria de Negócios e realmente a gente falou muito de conceito nos últimos episódios, né? Então agora vamos trazer um pouquinho mais aprofundada a realidade da nossa experiência aí e queria começar te perguntando, Sérgio, conta um caso aí de um cliente teu, de uma experiência tua, em que colocar processos, colocar uma estratégia que busca a execução e resultado, mudou o cenário aí do cliente. cara, eu acho que assim, a gente tem bastante clientes que eu já fiz bastante projetos, né? E eu queria falar um interessante porque a gente foi um cliente que a gente conseguiu reestruturar todo o modelo de negócio deles para poder entregar de forma efetiva e mais assertiva. Isso impacta direto porque esse cliente tem consultores na ponta onde fazem a venda de produto, seria uma venda direta. Mas como é que todo o material que chega para esse consultor, como é que todo esse material chegava e essa mudança feita, né? Então, eu não vou dar o nome do cliente aqui, mas vamos lá. Qual que é a ideia? A gente começou estruturando, entendendo exatamente tudo que ele fazia, Mas entendendo eu, só para exatamente. o pessoal entender, o conceito de Avon, Natura, Renaudet, Mary Kay, é esse Eu conceito. não colocaria o conceito de, Jequiti, eu não colocaria o conceito de pirâmide, mas sim, é o conceito de ter um consultor na ponta onde está fazendo essas vendas, né? Só que é engraçado porque normalmente você tem dois fluxos. Isso precisa ficar claro nesse modelo de negócio, né? Nesse modelo de negócio você tem praticamente o fluxo do produto final, que é o seguinte: se você for lá e comprou alguma coisa da Avon, comprou alguma coisa nesse ponto aí que você colocou, o produto tem que chegar para o cliente final e ele tem que pagar. Esse é um tipo de estrutura de vendas. O outro tipo de estrutura de vendas é o que mais eu preciso mandar para esse consultor? Porque, por exemplo, você tem que ter material de apoio, você tem que ter as campanhas que são feitas, você tem que ter o material disponível. Isso pensando aí em alguns anos atrás, onde o digital não era tão forte, vamos falar assim. Você imagina como é que tem um modelo de negócios, definição desse modelo de como que eu vou entregar esse material de apoio de marketing de vendas de uma forma mais assertiva possível para garantir as minhas vendas. Porque no final do dia está tudo relacionado. Quando a gente começou a entender esse modelo de negócios e definir como ele deveria ser, algumas sugestões foram dadas, tal, a gente estudou bastante junto com o cliente, inclusive. E é interessante que a gente conseguiu identificar pelo menos três coisas que causavam muito impacto. E é engraçado que uma delas impactava muito. E a primeira que eu vou falar impactava o quê? O fato dela não receber no prazo, não receber a o revista, não material. receber o material de marketing, vamos falar assim, impactava diretamente as vendas. E era engraçado porque exatamente nesse ponto, assim, se você não tivesse material de marketing na mão da vendedora na hora que precisava, o que acontecia? Soltavam-se as campanhas, na mídia tradicional. Pô, eu quero comprar aquele produto. Pô, não tenho, eu tenho o preço antigo. Então você vê que detalhe de mudança da operação, simplesmente entender o que o cliente precisava no prazo, já ajudaria a fazer esse tipo de coisa. Então uma mudança que a gente fez, uma mudança muito simples, foi assim que saíam as novas campanhas, a gente simplesmente, ok, daqui para frente eu preciso entregar. Pô, mas eu tinha que ter começado a entregar 15 dias atrás, porque, por exemplo, vai lá para Manaus, ou vai lá para Porto Alegre, ou vai para algum lugar que é limitado. Assim, gente, vamos tentar distribuir de uma forma diferente. Então a gente acabou focando num modelo de distribuição para garantir os prazos de entrega. Então, com esse foco no modelo de distribuição, a gente conseguiu atender assim quase 100% dos consultores para poder ter o produto e, consequentemente, você tinha a visão de, por exemplo, ter essa questão de as vendas efetivas dentro desse modelo.
A segunda coisa que a gente fez, não só receber o material, né, que eu falei, a segunda coisa, para receber o material, ele tinha que receber o material completo, né? Sim, claro. Aí, para receber o material completo, você tinha que montar os benditos dos kits. Todo lugar que a gente vai, a gente ouve falar, o que Hum, que é o kit? O kit de uma seguradora é de um jeito, o kit talvez de um atendimento é outro. Quando você faz o seguro de um carro, você recebe lá um kitzinho, que vem lá o seguro, o cartãozinho, uma folhinha para explicar a sua pólice. Isso é um kit. Você imagina montar um kit para você distribuir mensalmente para os seus consultores na ponta. Então, o que que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu entender esse modelo dentro da construção dos kits para dentro da operação. Então, a gente tinha uma área específica para montar isso. Então, a gente usou algumas técnicas de Lean, de melhoria contínua, de como que eu garanto a entrega, de Kanban, mas a gente acabou focando na produção do kit para poder garantir que o kit chegasse certo na ponta. Então, o kit realmente só era embalado depois que estava 100% pronto. Meio estranho falar isso, né? O kit só era embalado quando estava 100% pronto, mas de vez em quando, deixa aí, depois eu coloco aquele folheto, deixa aí que depois eu coloco aquele encarte que tá faltando, porque tá faltando só aquele encarte, mas já deixa aqui pronto. Então você vê que alguns detalhes simples de olhar e lá na operação ver o que estava acontecendo já traziam um impacto tremendo. Por quê? Porque você ia garantir que ia estar 100% colocada no final. uhum. E a terceira coisa que a gente Ou fez. seja, não faltava material. Não corria o risco de um kit aí faltando material. Exatamente, porque o kit podia ir com material faltante. Você imaginou faltar, por exemplo, exatamente o produto que a pessoa queria comprar? Você está lá na hora de você fazer a venda e você não tinha como fazer a venda porque você não tinha bem aquele material você não tinha. Então é exatamente isso. Interessante. E a terceira coisa que é uma coisa muito simples e que a gente é, muitas vezes renega, vamos falar assim. É uma ferramenta que eu aprendi a utilizar quando eu fiz minhas certificações de Lean, de Six Sigma, que é ouvir a voz do cliente. Esse ouvir a voz do cliente, não é o cliente em si, mas é o cliente que vai estar recebendo aquele produto. Muitas vezes ele não precisa de determinadas coisas para fazer a venda. E muitas vezes a gente não sabe o que ele quer. Hoje Uhum. tem diversas formas de fazer isso. Hoje a gente traduz esse em um pouco de o que seria o NPS, né, o Net Promoter Score, que é uma forma de você medir o que o cliente está falando. Existem as tradicionais pesquisas de De mercado, onde, satisfação. cara, recebeu aqui, pô, faz aqui uma pesquisa para mim. O que que você está fazendo? Estou ouvindo o que o cara quer falar, o que o cara quer fazer. Ah, eu compro o Mercado Livre, chega lá 10 dias depois. A própria avaliação, se você parar para pensar essas compras digitais, hoje você coloca lá 5 estrelas. Quando você dá 5 estrelas, pô, veio no prazo, veio o que eu queria. É uma forma de você não só demonstrar que você está satisfeito, mas é uma forma do cara que está fazendo isso ouvir a sua voz como cliente. Perfeito. E no caso lá, os clientes nossos eram os consultores que estavam na ponta. E é engraçado que quando você senta para conversar com os caras, o que surge de ideia, e muitas vezes que a empresa não sabia. Então, simplesmente a gente pegou a lista de ideias que os próprios consultores deram e falou assim: ok, isso aqui dá para aplicar, isso aqui dá para aplicar, isso aqui dá para aplicar, isso aqui não tem sentido. Também tem coisa que não tem sentido, tá? Então, mas a gente Claro. precisa fazer essa rotina de sempre estar ouvindo, cara. Quando a gente conseguiu identificar esses pontos de o que o próprio cliente queria, o nível de satisfação dos próprios clientes daquele processo, que eram os consultores na ponta, passou a ser altíssimo. E aí, com os níveis de satisfações altíssimos, qual a consequência direta? Afetava diretamente as vendas, afetava diretamente o nível de qualidade de atendimento que a empresa passou a ter com o consultor e, consequentemente, que a empresa passou a ter com o cliente final da ponta dela. Pô, fantástico. Ou seja, dá para tentar resumir no seguinte: ouvir o cliente e ouvir a sua equipe trazem resultados grandiosos para o negócio, né? Exatamente. Isso é uma coisa, inclusive, que eu escrevi tá no livro que eu coloquei que vai estar o link aqui na descrição, um livro que chama Gestão 5.0. Um dos pilares da gestão 5.0 é que ela tem que ser human-centric, ou seja, centrada no ser humano. E deixa eu te contar uma coisa, cara. Cliente é o quê? É ser humano. Funcionário é o quê? É o ser humano. Então a integração de todas as pessoas envolvidas dentro do processo é o que vão fazer você se diferenciar como empresa. Isso é um exemplo claro, exatamente o que você falou, né? Mas e você? O que que você tem de exemplo prático em, na parte de finanças e o impacto em algum processo, em algum cliente que você tenha feito
e que trouxe realmente um diferencial competitivo para o seu cliente? Legal. É, eu acho que eu vou trazer bem o case que está no meu livro, né? Que é de uma loja de bicicletas. Isso, só para deixar, É, o link também vai estar na o descrição livro aqui, vai né? estar aqui na Legal. descrição. Distribuição gratuita. Se você não conseguir baixar, manda um direct pra gente que ele vai chegar para vocês aí, né? Então, no livro eu conto a história de um casal que tem uma loja de bicicletas, e estava enfrentando dificuldades. Tinha uma venda razoavelmente boa, mas não sobrava lucro, estava enfrentando dificuldades financeiras. E um dos causadores dos problemas em finanças estava na. Vou pegar o gancho do episódio passado, estava no mix de produto, né? Então, por exemplo, uma loja de bicicletas, ela precisa ter um faturamento que pelo menos 30% venha de serviços e não de produto. Isso estudado, isso vocês Isso tinham um é, número definido isso é que estudo, é pesquisa e 30% tem que 30% ser do de faturamento serviços para que uma loja de bicicleta, por exemplo, tenha a lucratividade legal. ideal. É bom até saber para o pessoal que tem É, loja hoje, né? então se você tem loja de bicicleta, se você não tem 30% de serviços, você está com um problema aí. Normalmente o mix é mais ou menos assim: 50% é bicicleta, Tá? de, de 20 a 30% tem que ser acessórios, e aí 20 a 30% Serviços. serviços. E essa loja, na época, faturava 90% quase em bicicleta, 5% em acessórios e 5% em serviços quando o mês era bom em serviço. Então, o que acontecia? O resultado é que não sobrava dinheiro, Hum, né? Ao entender essa composição, ao entender as margens de lucro de cada item, de serviços, de acessórios e de bicicletas, ah, então a empresa entendeu que precisava mudar o seu posicionamento comercial. Então, por exemplo, ela tinha uma oficina que era uma oficina que não era para vender serviço, era só para montar as bicicletas que ela vendia. Então ela não era atrativa para o cliente. Você tinha uma bicicleta mais cara que você queria renovar, fazer uma manutenção, você não você não levava levava lá, lá. você ia levar em outro lugar. Então eles tiveram que investir em melhorar esse aspecto, melhorar o ambiente da loja, para poder então ir gradativamente melhorando essa composição de mix. Mas o resultado foi que depois de um ano, essa ação, junto com várias outras, realmente mudou o resultado financeiro dessa empresa. Então, ou seja, o empresário precisa entender cada coisa do seu negócio estrategicamente, os efeitos financeiros que produz. Engraçado, né? Porque você comentou sobre mudanças, né? Ele deu o exemplo da oficina. E aí eu queria fazer uma pergunta simples que talvez vai ajudar o nosso pessoal aí. Essas mudanças são coisas complexas ou são coisas simples? Normalmente são coisas simples, Simplesmente para né? mudar o ambiente, por exemplo, que é o que você falou, de uma montagem para simplesmente vender uma bike, ou montar a bike que ele vendeu, ou atender o cliente. Então, o que que eles devem ter feito? Coisas simples para poder trazer o cliente para dentro da sua oficina e ter um ambiente legal ali para o cara poder Exatamente. participar. Mexeu um pouquinho na decoração, organizou aquilo que normalmente ficava bagunçado porque ninguém se importava, passou a falar para o cliente que ele tinha esse serviço, E aí, né? E aí começou o resultado. Então, legal. é isso. Às vezes as mudanças não precisam ser radicais, mas os resultados que elas geram são grandiosos. Legal, Thay. Acho que assim, a nossa conversa hoje vai ser né? Acho que a gente deu dois exemplos de modelos projetos que a gente fez aí. E se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais, a gente vai deixar aqui também nossos links, vocês estão vendo ali. E no mais é isso, gente. Forte abraço, valeu. Valeu, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.